A ansiedade generalizada. Realmente eu já fui uma pessoa muito ansiosa nessa vida inteira fiscalizada, melhorei bastante, mas eu quero explicar aqui a possibilidade da pessoa dominar suas próprias energias sem medicamentos, sem tratamentos é, que acabam deixando a pessoa mais travada do que realmente ela melhorará de fato. Isso eu explico porque eu passei por experiências negativas nessa vida, por exemplo, o fato de eu ser narcisista e ter acnes vulgares, isso me deixou hiper ansioso lá na adolescência. Então eu cheguei até a desenvolver síndrome do pânico por causa disso. Mas aí, escutando minha mãe conversando com meu pai, falando que o pessoal do meu pai lá de Tocantins estava vindo até Goiânia para tratar com o homeopata, me veio um insight certeiro. Vá procurar esse médico que ele vai resolver, ele resolverá seu caso, porque ele é diferenciado. Hoje ele não está aqui ainda mais nessa vida intrafísica, já dessomou, já descartou o soma, já morreu. Mas o Carlos Lima Melo foi o médico que começou a me colocar nos eixos quando eu estava perdidão lá, como um adulto jovem. Comecei a me estrambelhar na adolescência, né? Essa questão da ansiedade. Não sabia bem o que era síndrome do pânico, me dava aquela falta de ar do nada, assim, porque na verdade eu reprimi, eu não aceitei ter tido hábitos vulgares que acabaram deformando lá meu rosto e ficaram algumas marquinhas hoje, mas na época era muito estético e na época que você está paquerando as gatinhas, imagina, as, pensando em namorar as mulheres novinhas ali, eu com a cara toda deteriorada e sendo narcisista. Isso foi um processo complicadíssimo de ser superado, mas superei e, e o processo da ansiedade, que muitos adultos estão ansiosos hoje em dia, principalmente nessa época da pandemia, se dá pela falta de domínio propriamente das energias. As pessoas não entendem que tem um corpo energético, elas não entendem que tem suas próprias energias conscienciais e toda pessoa ansiosa, isso pode ser um fator sine qua non, isso pode ser generalizado sim. Toda pessoa ansiosa, ela tem um corpo energético todo bagunçado, ela não controla suas próprias energias. Então, como fazer esse controle? Na prática, né? Fazendo os estados vibracionais, mas os estados vibracionais dependem dos esforços de cada um, de esforços individuais, porque é um processo que a pessoa tem que sentir as próprias energias. Ela para e faz um movimento, fecha os olhos muitas vezes e coloca a sua intenção, a sua energia ali, a sua vontade, fazendo a movimentação da cabeça aos pés. Aí, se ela insistir, cedo ou tarde ela começará a sentir a movimentação das energias da cabeça aos pés. Isso tem que ser feito de forma é, consistente, tem que ter uma continuidade, porque não adianta a pessoa fazer e não sentir nada, porque provavelmente não sentirá, porque ela está bloqueada energeticamente pelas questões aí que ela nunca ouviu falar sobre isso. Então, a pessoa ansiosa que quer primeiramente realmente ficar com homeostase intraconsciencial, aquele equilíbrio íntimo, ela tem que procurar desenvolver um estado vibracional top, aquele estado vibracional que deixará ela tranquila em processos de energias mais limpas, mais, digamos assim, a pessoa está lidando com o seu entorno. Agora, na época da epidemia, ela poderá até ficar mais tranquila na dela, mas naturalmente as pessoas estão convivendo, a interconvivência. E tem as trocas energéticas. E muitas pessoas ansiosas, elas viram esponjas, elas muitas vezes elas assimilam energias que não são delas e isso atrapalha demais. A pessoa fica totalmente destrambelhada, ansiosa. Então, o estado vibracional faz essa limpeza, faz ela ficar sentindo as suas próprias energias. Daí ela poderá identificar o seu padrão homeostático de referência, que é o padrão energético homeostático de referência dela, e ela saberá quando houver intrusões de energias dos outros. Isso, se ela conseguir dominar o estado vibracional, ela simplesmente não terá mais ansiedade aqui nesse período intrafísico atual. Para quem ainda tem dificuldade, que esse processo energético também ainda não quer admitir, eu recomendo tratar com homeopatia. Eu tratei lá atrás com um médico homeopata porque psiquiatria deixa a pessoa muito refém da medicação. E medicamento holopático, alopático, na minha opinião, tem ligação com a indústria farmacêutica, mas na maioria das vezes, assim, para essas questões mais subjetivas. Agora, questões mais técnicas, assim,
para controlar a pressão alta, eu sou a favor, e alguns medicamentos também que são precisos, né, no dia a dia, mas a maioria desses processos subjetivos que a própria pessoa cria com a sua vontade, com a sua imaginação, com seus traumas, com suas decepções, isso eu recomendo o tratamento emocional, né, da vida emocional da pessoa, eu recomendo homeopatia ou então a psicologia cognitivo-comportamental, que a pessoa entenderá por que ela está agindo de determinada forma, ou seja, ansiosa. Então, esse vídeo aqui vai para os jovens que estão ansiosos aí, me vendo aí nessa pandemia aí do coronavírus. Na época que eu tinha minha juventude e estava perdido, não tinha alguém lá mais velho, próximo dos 40 anos, explicando como, passo a passo, de como desenvolver o estado vibracional, de como entender que nós mesmos produzimos nossas energias conscienciais. Acabei esquecendo de mencionar a importância dos exercícios físicos para dar uma reduzida na ansiedade, porque quanto mais a pessoa faz exercício físico, não ficar no processo de fanática no exercício físico, lá na questão das pessoas com vigorexia, não é entrar nesse extremo, mas fazer um exercício físico equilibrado no seu dia a dia. Depende de cada pessoa, tem que fazer um exame para ver até onde ela pode fazer, exame de coração. E a pessoa fazendo esses exercícios físicos, pode ser até uma caminhadinha básica, a pessoa vai desenvolvendo mais ansiolíticos naturais no organismo dela. Isso produz calmantes naturais e a pessoa vai ficando menos ansiosa aqui nessa vida intrafiscalizada, complicada, mas vale ressaltar que tudo tem uma solução. Basta a pessoa procurar com muita paciência, com muita capacidade mental somática, ela encontrará uma solução mais adequada. Outro fator importantíssimo é o sono. A pessoa ter uma noite de sono mais rígida, dormir de forma mais equilibrada, mais horas possíveis, porque recentemente eu até acabei dando uma barbeirada bem bizarra na caminhonete ao dirigi-la, devido a essa falta de capacidade de ter uma qualidade de sono. Eu durmo muito pouco, estava na última semana dormindo muito tarde, acordando às 5 horas da manhã para estudar ali desde cedinho, então acabei dando uma barbeirada bem básica assim, que me deixou encabulado devido a essa falta de controle do sono. Então, se a pessoa que dorme mal, ela também tenderá a ficar mais ansiosa, mais desastrada, com menos capacidade de mover as coisas, de movimentar as coisas, menos capacidade psicossomotora, por causa do sono deficitário. Fica aí o registro também. E não acredite piamente em nada que eu estou dizendo aqui. Faça suas experiências, utilize o princípio da descrença. Assim você continuará sendo uma pessoa cética, otimista e cosmoética. Isso que vale aqui nessa vida intrafísica. Não vá no meu bico não. Vá lá, faça o experimento que eu estou falando aqui, porque funcionou comigo, poderá funcionar com você também. Até a próxima segunda.